Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Eu quero falar hoje sobre um tema bem polêmico que causa muita divisão, principalmente no meio cristão evangélico, que é a questão do culto. Mas antes eu quero te fazer um convite especial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E você que já nos acompanha, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de reflexão teológica. Nós vamos falar um pouquinho sobre o culto cristão. Eu gostaria que você pensasse aqui uma pessoa que não sabe o que é o culto cristão evangélico. E ela visita uma igreja, por exemplo, pentecostal, depois ela faz uma visita a uma igreja neopentecostal, depois ela visita uma igreja bem tradicional e, por último, uma igreja bem contemporânea. Certamente essa pessoa vai ficar muito confusa sobre o que seria um culto cristão evangélico. Porque cada igreja ou cada denominação acaba se baseando num princípio em relação à questão do culto. Nós encontramos igrejas que o culto é direcionado às necessidades, às demandas temporais das pessoas. Então você vai encontrar, por exemplo, uma igreja que tem o culto da libertação na segunda, na terça da prosperidade, na quarta da família, na quinta dos empresários, na sexta do desempregado e assim por diante. Você também tem igrejas que têm um foco voltado para o homem, para as pessoas. Então o culto parece assim um show. Se você tirar a letra da música, você pensa que está num show secular. Tem luzes, uma banda bem profissional, dançarinas, dançarinos. Tem também um pregador que mais parece um palestrante, um coach, alguém que vem trazer assim uma autoajuda, e aí você tem aquela sensação de estar num grande evento. Existem igrejas que o culto é praticamente fundamentado em participações, cada grupo que sobe canta, tem teatro, tem uma série de apresentações que acaba sendo, de certa maneira, um entretenimento, dá aquela dinâmica, mas nós devemos nos perguntar, será que o culto é basicamente isso? É claro que, com todo respeito às diferenças, mas nós devemos olhar o culto com base nas Escrituras. Se você é cristão, certamente você acredita que a Bíblia tem instruções para todas as áreas da vida. E aí fica uma pergunta, por que ela não teria instruções sobre aquilo que era a atividade principal do povo de Deus ao longo da história? Por exemplo, o povo de Israel tinha o culto como sendo o centro, o tabernáculo ficava no centro das 12 tribos. Você também tem o templo como lugar da adoração, o templo de Salomão. No Novo Testamento, a igreja se reunia diariamente para orar, para partir o pão. E no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós encontramos o culto no céu, no capítulo 4 e também no capítulo 5. Portanto, o culto era uma atividade central. Alguns pastores ensinam que não, que a atividade central é fazer missões, evangelização. É claro que missões, evangelização, a caridade, tudo isso é importante. Mas nós evangelizamos, por exemplo, para que outras pessoas possam crer no Evangelho, se tornarem cristãs e assim então adorarem o Senhor. Portanto, o trabalho missionário da igreja não é um fim em si mesmo, é um meio para que aumente o número de adoradores que adoram o Senhor, principalmente numa assembleia solene. E sobre a assembleia solene, eu quero dizer então, nas palavras de Daniel Ryder, que o culto é uma assembleia solene, uma santa convocação. Ele vai dizer que nós vivemos toda a nossa vida perante o Senhor, mas em certos momentos entramos em sua presença de forma especial. A vida é um culto. Nós cultuamos diariamente nas nossas orações, no nosso trabalho, na nossa devocional diária, mas existem aqueles momentos especiais que o povo de Deus se reúne de forma solene para cultuá-lo. E nós não podemos fazer de qualquer maneira, porque o próprio Deus estabeleceu o modo como quer ser cultuado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você vai dar um presente para uma pessoa, você vai dar de acordo com o seu gosto ou de acordo com o gosto da pessoa? Se você for uma pessoa sensata, você vai dar de acordo com o gosto da pessoa. Portanto, o culto não é
a gosto de cada pessoa que oferece, mas é a gosto de Deus. Deus é o Deus, o Senhor, que tirou o seu povo da escravidão do pecado, tirou o seu povo da opressão de Satanás, chamou o seu povo para cultuá-lo. Esse é o princípio. O culto é sempre uma recapitulação dos atos redentores de Deus. Na Antiga Aliança, você vai encontrar em Êxodo, capítulo 5, Moisés comparecendo diante de Faraó, dizendo que o Senhor ordenou que o povo fosse liberto para que o povo pudesse ir para o deserto celebrar uma festa, ou seja, um culto a ele. O que nós encontramos é que Deus é o Senhor. O povo hebreu, o povo da aliança, o povo pactual, não pertencia a Faraó, pertencia a Yahvé. E esse Deus que tira do Egito, ordena que o povo celebre uma festa no deserto. Esse era o princípio do culto em Israel e continua sendo o princípio do culto cristão no Novo Testamento, onde nós temos assim, então, Cristo que por meio da sua obra nos tirou do Egito, do mundo, nos livrou do poder de Faraó, de Satanás. Ele também, através da sua mediação, nós celebramos no deserto, ou seja, na peregrinação da vida, um culto ao Senhor. E temos a esperança, assim como o povo de Israel tinha, de entrar na terra prometida. O culto é uma recapitulação dos atos redentores de Deus. O culto ele é pactual. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. E nesse sentido, que nós precisamos assim, então, pensar que no culto deve haver aquilo que é próprio de culto. Por exemplo, nós encontramos muitas apresentações, muitas coisas que foram introduzidas nos cultos contemporâneos. Mas a pergunta é, existem aqueles elementos que aparecem na Bíblia como aquilo que Deus ordena que aconteça no culto? Sim, embora haja uma diferença do culto no Antigo Testamento, que era um culto cerimonial que apontava para Cristo, em relação ao Novo Testamento, você tem princípios que permanecem. Por exemplo, ninguém contesta que no culto neotestamentário deve haver orações, leitura da palavra, canções, pregação, sacramentos e ofertas. Portanto, nós encontramos esses elementos no culto do Novo Testamento. Qualquer outra coisa é uma invenção, é uma introdução de algo que não fora ordenado pelo Senhor. Você não vai encontrar no culto do Novo Testamento teatro, e o teatro já existia naquela época. Você não vai encontrar coreografias ou danças proféticas, embora já havia religiões em que existiam expressões de danças naquele contexto. Por que não? Porque o próprio Deus não ordenou que esse fosse o modo para adorá-lo. E é interessante nós entendermos que o Senhor é muito zeloso pelo seu culto. Nós precisamos realmente cultuá-lo da maneira que ele revela na Bíblia. O culto ele é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro. O culto é cristocêntrico, Cristo está no centro, ele é um mediador do culto. Nós não oferecemos o culto ao visitante, portanto, o visitante ele é muito bem-vindo no nosso meio, mas o culto não é voltado para ele. O culto não deve ser um entretenimento para poder fazer com que ele se sinta bem. O culto é para aqueles que realmente já fazem parte do povo da aliança. Só adora a Deus quem já nasceu de novo, quem faz parte do seu povo. Então o culto é para Deus, feito pelo seu povo, aquele que tem contato, que tem relação, que tem pacto com o Senhor. Então os louvores devem refletir a glória de Deus, a grandeza de Deus, os feitos de Deus. E não deve ser voltado para o homem, para massagear o ego do homem, para poder exaltar. O culto ele não é antropocêntrico, não é o homem que está no centro, mas sim o Senhor. O culto é sempre uma recapitulação dos atos redentores de Deus. Portanto, se uma pessoa não crente, ela acha o culto maneiro, uma pessoa que realmente ainda não foi alvo, objeto dessa graça operando no coração, nós devemos estranhar o modo como estamos cultuando, porque uma pessoa que não foi alcançada pela graça, não faz muito sentido a palavra de Deus, aquilo que nós cantamos, que tem a ver com os atributos de Deus,
Para ela tudo isso é muito estranho e às vezes até mesmo chato. Agora, quando essa pessoa ela é tocada pela graça, o Espírito Santo ministra em seu coração aquilo que outrora era estranho, ela vai perceber a grandeza, ela vai perceber a beleza. Portanto, no culto que nós prestamos ao Senhor, nós devemos assim então fazer de forma inteligível, de forma racional, como está escrito em Romanos capítulo 12, e toda a nossa emoção, que não precisa ser deixada de lado, mas ela deve ser fruto do nosso entendimento, da nossa compreensão da obra que Cristo realizou e daquilo que Deus é. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, deixa os seus comentários, ainda que você venha discordar, que faça assim então de uma maneira amistosa, de uma maneira cristã. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.